Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é sexta-feira, dia 9 de novembro de 2018. E o evangelho de hoje é de João, capítulo 2, versículo do 13 ao 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde o que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa passagem de hoje do Evangelho, o qual nós vamos meditar, é uma passagem assim atípica de Jesus. Jesus sempre aquele zeloso, aquele que cuida, aquele que traz a paz, o amor, a bondade, a misericórdia. E hoje nós vemos um Jesus furioso, um Jesus zangado, um Jesus que faz um chicote para expulsar aquelas pessoas que estavam ali fazendo comércio na casa de Deus, no templo sagrado. Mas por que essas pessoas estavam ali no templo vendendo aquelas coisas? Era de costume naquela época aquelas pessoas oferecerem sacrifício. Por isso que tinha todo um comércio em redor do templo. Nós devemos perceber e lembrar que quando da apresentação foram oferecidos um par de rolinhas, né? Então era uma coisa habitual dos judeus oferecer sacrifício. Mas ali no templo de Jerusalém tinha se montado uma verdadeira feira. Muitas pessoas viviam do comércio que de se oferecer, de vender, as pessoas não levavam. Chegavam ali, já era uma feira, compravam os objetos, compravam os animais que iriam oferecer sacrifício no templo. E Jesus percebe verdadeiramente que ali, em vez de ser uma casa de oração, uma casa de Deus, tinha se tornado uma casa de comércio. Por isso, a raiva de Jesus. Por isso ele expulsa aqueles cambistas, aqueles vendedores, porque haviam transformado o templo, a casa de Deus, numa feira. E nisso nós vemos que os fariseus, os judeus, perguntam que sinais Jesus mostrava Jesus agindo assim. O que é que Jesus responde? Já previa o que iria acontecer com o próprio Cristo. Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus questionam por ter a demora do templo que para ser construído demorou 46 anos. E Jesus o construiria em três dias? Jesus está falando do templo do seu corpo. O templo de Jesus é o verdadeiro templo de adoração, de oração, é o verdadeiro templo de Deus. Assim, meus irmãos, quando Jesus morre, Jesus, após 3 dias, ressuscita, os discípulos verdadeiramente acreditaram
que ali era o templo vivo de Deus. E eles acreditam. Assim também como nós também somos templos vivos de Deus. Por isso que dentro de nós deve conter o amor, a bondade, a misericórdia, a oração, essa vida de comunhão com Cristo, de nós participarmos inteiramente com Cristo. E essa comunhão com Cristo se dá através da Eucaristia. A Eucaristia que é o verdadeiro alimento que alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito e faz com que nós vivamos essa comunhão íntima. São Paulo nos fala na carta aos Coríntios que não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E verdadeiramente nós somos templos do Espírito Santo. Por isso que temos que zelar da nossa vida, zelar do nosso coração, que o nosso coração seja limpo, sem mancha, para que o Espírito Santo verdadeiramente faça morada no coração de cada um e na vida de cada um de nós. Portanto, meus irmãos, que nós peçamos a Deus que Ele nos purifique, que Ele nos limpe do nosso pecado, que nós possamos viver verdadeiramente como templos do Espírito Santo, como templos vivos de Deus, para que nós possamos viver esse amor, essa bondade, essa misericórdia de Deus na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.